Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um vídeo, agora para falar um pouco de ciências, água e vida, que é o capítulo 3, onde nós estamos vendo sobre as propriedades da água, a sua importância para o planeta, para os seres vivos, não é verdade? Bom, a introdução desse capítulo, gente, é bem interessante porque ela vai tratar justamente sobre muitos assuntos que já é de conhecimento nosso, né? A questão da preservação da natureza, da preservação dos seres vivos, das plantas, dos fungos, dos seres microscópicos, todos precisam de água, né, para se manter vivo. Isso mostra a importância de cuidarmos dos rios, dos mares, dos lagos e outras reservas de água também. Bom, aqui nós temos um quadro nos mostrando o que? A água em seu corpo. Todo ser vivo possui água em seu corpo. Então, nós temos ali uma imagem, né, de um ser humano. Olha só, o ser humano tem mais ou menos 70%. Isso pode variar em termos de quantidade de água no seu corpo, né? O tomate tem mais ou menos 90% de concentração de água. Peixe, mais ou menos 67%. Sementes, mais ou menos 10%. E a água viva, mais ou menos em torno de 98%, certo? E aí nós temos também uma discussão muito importante que vem sendo feita a respeito dos aquíferos. Qual é a importância dos aquíferos para nós? Nós temos aqui no nosso livro, a partir da página 5, só um texto falando sobre o sistema aquífero Guarani, certo? Ele é um texto bem extenso, mas é um texto muito bem detalhado, mostrando inclusive os estados que compõem e alguns países, como vocês podem observar nas imagens. Olha só, gente, que interessante. Pega parte do Paraguai, pega vários estados aqui do nosso país, inclusive o nosso, ó, estado do Mato Grosso, não é verdade? E olha só que dado interessante. Ele poderá fornecer água por 200 anos para toda a população da Terra. Ele ocupa 8 estados brasileiros e 4 países do Mercosul, distribuído por 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é o equivalente à área do estado do Pará, só para vocês terem uma noção, né? Então, apenas as áreas verdes e marrons não são cobertas por água, mas elas também contêm muita água distribuída em rios, lagos, lagoas ou reservas subterrâneas. Então, as chamadas reservas subterrâneas são justamente os aquíferos, certo? E na primeira imagem que eu mostrei para vocês do planeta Terra, a gente viu alguns espaços ali, tanto áreas verdes como marrons, mas uma grande quantidade de concentração de água, certo? E os aquíferos, gente, vale destacar que eles são reservas de água muito importantes. E no Brasil nós temos esse aquífero, o Guarani, certo? Que se concentra principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos também o sistema aquífero Grande Amazônia, considerado por estudos mais recentes o maior aquífero do mundo, abrangendo as áreas do Acre, do Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá. Ou seja, ele pega toda a área norte, toda a região norte do nosso país. E olha só a importância dos aquíferos para o Brasil, né? A importância deles está relacionada principalmente ao desenvolvimento econômico e social do mundo. Isso porque, né, nós vemos aí que a utilização desenfreada da água doce que circula pela superfície do planeta é cada vez maior, bem como a poluição dos agrotóxicos, né, causadas pelos agrotóxicos e fertilizantes químicos que são usados na agricultura por resíduos de processos industriais. Então, toda essa contaminação é extremamente prejudicial para os lençóis freáticos, gente, além dos esgotos domésticos e lixões também. Então, é muito importante preservarmos esses aquíferos, porque eles fornecem água para as nascentes
que formam os rios, né? E esses, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores até chegarem no mar, certo? E assim, um dado bem interessante, né? A quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma desde a sua formação, né? E assim, a água, ela apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, do ambiente para o corpo dos seres vivos e destes para a atmosfera, formando as nuvens e depois retornando ao solo na forma de chuva, certo? E aí nós temos também alguns dados assim bem interessantes que vem sendo também destacado aqui no capítulo 3, a respeito da classificação da água. É claro que existem outras classificações, mas esse capítulo 3 que nós estamos estudando traz as três principais. Então, nós temos a água salobra, que é aquela que não apresenta uma quantidade de sal elevada como a água salgada, mas não possui a mesma quantidade de sal da água doce. Essa água que possui salinidade entre 0,5% e 30,5%, ela poderia ser considerado o quê? Um meio termo entre a água salgada e doce. Então, ela não é nem salgada e nem doce. E esse tipo de água, gente, é encontrado principalmente em mangues, tá bom? E a água doce? Bom, a água doce ela possui sim uma certa quantidade de salinidade, mas bem baixa, é inferior a 0,5%, ou pode chegar a 0,5%, mas o grau, digamos assim, de salinidade dela é muito baixo. E apesar do termo fazer uma alusão ao açúcar, né, água doce, na realidade ele refere-se apenas a uma presença pequena de sal, como foi dito aqui, né, anteriormente. É o tipo de água que usamos para beber, né, e para realizar as nossas atividades diárias, como lavar roupa, tomar banho, é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. E por fim, nós temos a água salgada, que é aquela que apresenta o quê? Uma alta concentração de sal, né? E salinidade igual ou superior a 30%. E olha só, gente, um dado muito importante. A água salgada, ela é o principal tipo de água encontrado no planeta, representando cerca de 97,5% total, né? Quase 98% aí, certo? Então, gente, é muito importante nós nos atentarmos para a preservação da água, né? Nós sabemos que existem os organismos aquáticos, como vocês estão estudando aqui na página 7, e esses organismos, eles precisam da água, eles precisam das propriedades presentes na água para sobreviver, não é verdade? Por exemplo, as sardinhas. As sardinhas são peixes que vivem em grandes cardumes, né? E algumas algas, por exemplo, elas podem alcançar vários metros de comprimento e outras ao mesmo tempo são assim microscópicas, né? E então, gente, assim, a água é importante para o ser humano, ela é importante para o meio ambiente, para os seres, né, aquáticos que vivem dentro da água e alguns seres vivos. A água também ajuda a manter uma temperatura adequada. Então, a água é de total importância para todo o planeta, certo? E aí nós temos aqui mais discussões, mais curiosidades, por exemplo, a respeito de plantas e algas, porque elas são parecidas e porque elas, algumas delas, né, inclusive, produzem o seu próprio alimento, certo? E no final deste capítulo, gente, nós temos aqui algumas atividades para vocês estarem fazendo, e são atividades bem assim reflexivas, né? Atividades bem pessoais para vocês estarem fazendo a respeito da importância da água, tá, gente? A classificação dela, a disponibilidade que nós temos hoje no mundo em termos de água doce e água salgada, certo? Nós temos, por exemplo, hoje 97%, né, de água salgada no mundo e água doce ela representa um total de 3%. Se toda a água do planeta Terra coubesse em uma garrafa de 2 litros, a água doce ela caberia em um copo de 50 ml, né?
Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque com o passar dos anos, a gente sabe que o reflexo está vindo aí, né, principalmente por conta da poluição do meio ambiente, do aquecimento global, né, com o derretimento das geleiras. Então, isso provoca o quê? Vai provocando a elevação dos níveis dos oceanos e alterando também as correntes marítimas, né, que estão relacionadas ao clima do planeta. Então, gente, é muito importante nós nos atentarmos para a preservação da água, das reservas subterrâneas que nós temos, na verdade, e é por isso que em situações, né, de sede extrema, como de pessoas que estão perdidas, por exemplo, em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção, mesmo estando com sede, né? Por quê? Porque em vez de hidratar o corpo, a água do mar vai provocar a desidratação e aumentar ainda mais a sede. Então, imagine vocês, né? De repente, como nós temos um grande percentual de água salgada, a tendência, de repente, a água doce ir diminuindo, por mais que nós tenhamos aí uma grande quantidade, né, nós temos esse aquífero, temos o outro localizado na região norte do país, mas ainda assim, mesmo com essa projeção aqui de 200 anos, é importante nós preservarmos, porque tudo um dia acaba, né? Então, é isso, gente. O capítulo tá bem interessante, tá bem assim, é um assunto que todo mundo tá discutindo, a gente sempre ouve nos meios de comunicação, não é verdade? Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer as atividades com muita tranquilidade, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, né? Esse vídeo eu procurei assim deixar ele bem resumido, justamente para poder assim não ficar muito cansativo, porque o assunto da preservação da água é um assunto já bem conhecido e é mais uma questão mesmo de estar reforçando isso nos conteúdos que a gente vem estudando, justamente para que vocês tenham essa consciência, né? Para que todos nós tenhamos a consciência de preservar o nosso meio ambiente e, consequentemente, a água, não é mesmo? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.